Boa tarde a todos, né? Ok, pessoal, boa tarde. Então, vamos dando início aqui para a nossa aula de matemática, né? Vocês já estão vendo aí que seria... Acho que é só essa questãozinha para vocês pensarem um pouco e fazer. Então, a gente vai comentar ela, né? E vamos comentar também algumas outras questões envolvendo a parte de probabilidades, né? Tentar rever um pouco daquela parte da probabilidade da união de dois eventos. Então, aqui nós temos esse que eu coloquei como exemplo 5, né? Então, só um instante. Pronto. Então, consideremos todos os números naturais de quatro algarismos distintos que se pode formar com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Né? Escolhendo um deles ao acaso, qual a probabilidade de sair um número que comece por 3 e termine por 7? Bom, primeiramente você observa aí que nós temos os espaços, né? Nós temos aí 4 espaços para preenchermos com números, o que lembra daquelas conceitos de análise combinatória, né? Combinação e arranjo. E a parte também de permutações. Então percebe que nós temos aí, são 4 algarismos distintos, não são 4, um número formado por 4 algarismos distintos, ou seja, não pode haver repetição de valores, não pode haver repetição de algarismo. E os algarismos que temos para trabalhar são esses 6 algarismos aí. 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Então, primeiramente, a gente tem que analisar o quê? Que na probabilidade, eu sempre falava que é o que eu quero dividido pelo todo, ou seja, é o que eu desejo que aconteça dividido por tudo aquilo que pode acontecer. Então vamos lá. O que eu desejo que aconteça? Na verdade, é o que a questão pede, né? Escolhendo-se um deles ao acaso, qual a probabilidade de sair um número que comece por 3 e termine por 7? Então, é isso que eu desejo que aconteça. Porém, a gente também tem que ver o que é o tudo que pode acontecer. O tudo que pode acontecer é qualquer combinação ou qualquer arranjo desses 4 algarismos aí, né? Só que nesse caso nós temos um arranjo. Por que um arranjo? Vamos relembrar mais uma vez aquele conceito de combinação e arranjo. Na combinação, a ordem dos elementos não importa, né? A ordem dos elementos não configura um novo grupo. Né? É como se eu colocasse Zezé de Camargo e Luciano, ou Luciano e Zezé de Camargo. É a mesma dupla sertaneja, então, tanto faz. Então, como aqui a ordem dos algarismos importa, então eu vou utilizar de um arranjo, que é, nesse caso, ficou meio pequeno para enxergar, vou ver se eu consigo consertar isso. Pronto. Aí você observa aqui o seguinte, que no meu espaço amostral, ou seja, no tudo que pode acontecer, é um arranjo de 6 elementos tomados 4 a 4. Um arranjo de 6 por 4. Que fazendo a conta, então eu vou ter 360 números naturais de 4 algarismos distintos. Eu posso formar dentre essas condições. Agora, escolhendo um ao acaso, eu tenho que saber quantos são esses aqui, ó.
Bom, vamos pensar o seguinte. Se eles têm que começar por 3 e terminar por 7, então esses aqui eu tiro, né? Então agora eu só tenho 1, 4, 8 e 9. Então eu tenho 4 algarismos para colocar em 2 espaços. Né? 4 algarismos para colocar em 2 espaços. Então, o número desses, a quantidade de elementos, vamos dizer assim, do que me é favorável, é um arranjo de 4 elementos, tomados 2 a 2, ou um arranjo 4 por 2, né? Como eu posso chamar. Então, fazendo as contas, serão 12 arranjos, né, diferentes ali. Então, a probabilidade, como eu digo, é o que eu quero dividido pelo todo. Ou seja, vai ser, então, a probabilidade vai ser de 12 dividido por 360. Ou ainda, simplificando, dá 1 sobre 30, que dá aproximadamente 0,033, que dá 3,33% de chance de que isso ocorra, né? Dadas essas condições do quinto, desse exemplo número 5. Certo? Isso aí seria a resposta da questão, né? É bom para você que pretende fazer um Enem ou um vestibular, porque o Enem é bem bonzinho para cobrar questões neste tipo de formato. Questões envolvendo a parte de análise combinatória, combinação, arranjo, e eles ainda misturam com probabilidade. Então, é um prato cheio. Pronto. Aí vamos aqui a um outro exemplo e vamos tentar explicar algumas outras situações que envolvem isso. Esse daqui é um pouco bagunçado, mas acho que dá para compreender. Bom, primeiramente, num grupo de 75 jovens, 16 gostam de música, né, esporte e leitura, 24 gostam de esporte, 30 gostam de música e leitura, 22 gostam de esporte e leitura, 6 gostam somente de música, 9 gostam somente de esporte, 5 gostam somente de leitura. Aí ele pede para calcular a probabilidade de escolher ao acaso um desses jovens, né? Um desses jovens é ele gostar de música, é ele não gostar de nenhuma dessas atividades e pronto. Né? Temos só 2 itens aqui. Pronto, não sei se dá para vocês verificarem. Eu vou tentar aumentar um zoom aqui, pegando toda aquela situação lá da questão e colocando em um diagrama, eu tenho isso. Aqui estão os que gostam de música, tá aqui 6 que gostam de música, os 8 que gostam de música, né, e esportes, os 14 que gostam de música e leitura, e os 16 que gostam de tudo logo, né? Então, aqui nós temos os 9 que gostam somente de esportes, os 6 que gostam de esporte e leitura, os 5 que gostam somente de leitura, né? E pronto. E, se for pensar bem, e tem 11 aqui que não gostam de nada, né? Então, o nosso espaço amostral, ou seja, na probabilidade, tudo o que pode acontecer nesse caso é eu devo escolher cada um dos 75.
Os que gostam de música, se você pensar e analisar direito, se eu somar ali dá 6 mais 8 mais 14 mais 4, ó, que são esses camaradas aqui, como vocês estão observando. Eu vou até botar bem aqui, só para entender direitinho. Os que gostam de música são esses, né? 6 mais 8 mais 16 mais 14, que dá 44, né? Os que gostam de música. Não gostam de nenhuma das atividades, né? É o que? É 75 tirando 64, que dá 11. Agora vamos lá na letra A. A probabilidade de gostar de música vão ser desses 44 sobre 75. Porque a probabilidade que ele me diz é dele gostar de música. Se ele gostar de outra coisa, não é problema meu. Né? Não é nem problema meu. É ele gostar de música. Se ele gostar de música e esporte, tá bom, mas ele gosta de música. Se ele gostar de música e leitura, também está bom, mas ele gosta de música. Se ele gostar das três coisas, não tem nenhum problema, ele gosta de música. Por isso que deu os 44. Porque ele, na questão só especificou isso, gostar de música. Agora, se fosse aqui, ó, na probabilidade de gostar somente de música, aí sim eu teria que colocar só quem gosta somente de música. Por isso que às vezes nessa questão de probabilidade a pessoa tem que ler e reler um pouco, né? Só revendo, ó. Aqui tá o conjunto dos que gostam somente de música. Não, dos que gostam de música, né? E englobam todos esses aqui. 6 mais 8 mais 14 mais 16, que dá 44. Por isso que deu 58%. A probabilidade de não gostar de nenhuma dessas atividades é simplesmente 11, que é a quantidade de estudantes, ou de pessoas que não gostam de nenhuma das atividades, dividido por 75, que dá aproximadamente 14%. Tudo era só na questão de leitura, né? E esse 11 foi obtido através de quê? Soma tudo, né? E diminui dos 75, que aí dava exatamente esses 11 aqui. Pois bem, dando uma explicada melhor lá, agora vamos rever aqui. Assim, perguntar se tiver alguma dúvida, se tem alguma dúvida naquele exemplo lá, quer que explique novamente. A gente pode prosseguir. Não, né? Então a gente pode prosseguir aqui com o nosso relato aqui da aula de hoje. Probabilidade da união de dois eventos. Então vamos aqui. Então consideremos dois eventos A e B, né, de um mesmo espaço amostral, ou seja, dois eventos A e B que acontecem dentro de um mesmo conjunto de possibilidades, tá? Da teoria dos conjuntos, a gente sabe que
dividindo os membros da equação por esse espaço amostral, a gente tem isso, né? O número de elementos da união de A e B é simplesmente o número de elementos do conjunto A mais o número dos elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção entre os dois conjuntos. Né? Aí, se eu dividir aqui tudo, eu tenho probabilidades. Então, a probabilidade da união de dois eventos é a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos a probabilidade da interseção entre esses dois aí. Então, no nosso exemplo, vamos pensar aqui o seguinte. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter o número 3 ou um número ímpar? Então, o nosso espaço amostral, que é justamente tudo aquilo que pode acontecer no lançamento de um dado, é justamente sair qualquer um desses 6 números. Então, o número de elementos de tudo que pode acontecer é 6. Já do evento A, ou seja, o número de elementos que eu tenho ali, ou seja, a quantidade de números 3 que eu tenho em um dado, é só 1. A quantidade de números ímpares que eu tenho em um dado são 3. Então, a interseção de A e B é a mesma coisa que a interseção entre o conjunto com o número 3 e o conjunto com os números 1, 3 e 5, que é justamente o número 3. Então, o número de elementos dessa interseção é apenas 1. Agora vamos para as probabilidades. A probabilidade da união entre esses dois eventos vai ser o quê? 1/6, né? Que é a probabilidade de acontecer de sair o número 3. 3/6, que é a probabilidade de sair o número par. E 1/6, que é a probabilidade de sair novamente o número 3, que é a interseção nesse caso. Então, a probabilidade da união entre esses dois eventos é cerca de 3/6, ou ainda eu posso colocar aqui como sendo 1/2, né? Que eu posso até simplificar aqui. Simplificando aqui por 3 e simplificando por 3, eu tenho 1/2. No exemplo 8, perdão, ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas, qual é a probabilidade de que essa carta seja vermelha ou um ás? Vocês percebem que eu tenho aqui, ó, lá no primeiro exemplo, eu vou ter que voltar muito, né? Mas você percebe que lá no exemplo 7 ou no 8, sempre aparece este ou. E vamos recordar aqui que na lógica, né, na probabilidade, esse ou significa união e esse e, né? Por exemplo, vamos lá, se pudesse para reformular a pergunta, qual a probabilidade de que essa carta seja vermelha e um ás? Aí eu teria que fazer uma interseção entre essas probabilidades. Viu? Porém, nós vamos aqui ao que nos interessa, que é resolver a questão. Então, ao retirar uma carta de baralho, né, um baralho dessas cartas aí, qual a probabilidade de que essa carta seja vermelha ou um ás? Então, o nosso N ali vai ser, o nosso N do espaço amostral vai ser 52, porque
Todas as cartas, elas têm chance igual de sair. Então, posso escolher qualquer uma das 52 cartas que tem neste baralho. Já o evento A, de escolher uma carta vermelha. Quais são os naipes vermelhos? Copas e ouro, totalizando 26 cartas. Então, no evento A, que é uma carta vermelha, o número de elementos dele são 26, que corresponde às 26 cartas vermelhas que tem no baralho. O nosso evento B, que é da carta ser um ás, são 4. Lembrando que ela tem que ser, são ás, né? São 4 ases que temos, né? Ás de paus, ás de espadas, ás de copas e ás de ouros. Então, são 4 ás que nós temos no baralho. Então, o número de eventos entre A e interseção B vão ser 2. Mas por que 2 a interseção B? Lembra que eu falei que quando era a interseção B era para ser a carta vermelha, é uma coisa, e outra, né? Ou seja, da carta ser vermelha e ser um ás, as únicas cartas que são vermelhas e ases são ás de ouro e ás de copas. Então tem 2 cartas vermelhas que são ases também. Então o número de elementos aqui vão ser do A interseção B vão ser 2. Então, fazendo lá nas probabilidades, eu tenho que a probabilidade da união entre os eventos A e B, lembrando que é a probabilidade de acontecer o evento A, mais a probabilidade de ocorrer o evento B, menos a probabilidade de ocorrer a interseção entre esses 2 eventos. Então, vai ficar da seguinte maneira. Probabilidade de A união B, 26 sobre 52, que é o evento A, 4 sobre 52, que é o evento B, e 2 sobre 52, que é a interseção B. Então, fazendo essa continha, eu vou ter que A união B vai dar 28 sobre 52, ou simplificando, dá 7 sobre 13, que dá 53,8%. Calma aí, deixa eu só... fazer uma pequena correção aqui, tá? Nessa pequena animação aqui. Pronto. Isso aqui é a probabilidade de um evento complementar. Certo? Desculpa aí, a demora só para ajeitar. Pronto, isso aqui é a probabilidade de um evento complementar. A gente vai explicar amanhã, mas vamos só dar uma pincelada. Isso aqui, na verdade, é a probabilidade de não ocorrer um evento A e a probabilidade
de ocorrer o complementar do evento A. Ou seja, seria a probabilidade de não ocorrer o que eu quero, né, que aconteça, simplesmente resumindo isso, tá? Aí a gente vai amanhã explicar melhor, que dá um pouco mais de trabalho. Tá certo? Aí por hoje era só respondendo essa questão e revendo a parte da probabilidade da união de dois eventos. Ok? Então, só revendo aqui a parte da presença. Então, nós temos aqui da presença da Liliane, da Tamara, Ariane, Danilo, Gabriel, Neluá, Juliana, Luzinete, Maria da Paz, Natanael, a Rochelle e da Thaís. Então, pronto aí. A presença já de vocês confirmada. Então, só agradecer aí a presença de vocês nessa aula de hoje. E amanhã a gente continua com esse nosso assunto de probabilidade, certo? Então, obrigado aí a todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.